Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na correria. Hoje vai ter live, amanhã não vai ter live, porque é aniversário do meu pai. Aqui comigo tá pertinho o Mozinho, Amanhã é sexta-feira de carnaval, então já começa as atividades complexas no Rio de Janeiro, já tem um monte, hoje já está engarrafado, amanhã vai ser pior. Aí fica um pessoal dizendo, não, porque o carnaval é horroroso, carnaval isso, carnaval aquilo. Oi, Ângelo querido, boa noite, paz e bem. Pessoal, vamos parar com essa besteira, Vamos dizer o seguinte, carnaval é bom. Ah, Bernardo, mas eu não gosto de pular. Tudo bem, você não gosta de pular, você não pula. Ah, eu quero fazer um retiro, faz um retiro. Eu quero ficar em casa vendo televisão, vê a televisão. Eu quero ir no cinema, ver cinema. Mas dizer que o carnaval em si é ruim, é besteira. Tá? É coisa de gente que não entende de vida. E se você não entende de vida, você não está seguindo Jesus. Como assim, Bernardo? Sabe, as pessoas criaram uma coisa, uma persona que não é Jesus. Se você olhar no Evangelho, Jesus era um homem que festejava. Ele foi convidado para festas. Ele era bom de garfo, porque alguns o chamaram de comilão. E ele era bom de copo. Meu mozinho aqui está me lembrando. Chamava de beberrão. Então ele era bom de copo. É um ser humano. Ele era gente. Gente, olha aqui, ó. O mozinho já entendeu a encarnação. Ele era uma pessoa como qualquer outra. E toda pessoa quer se divertir, quer ter algum prazer, alguma felicidade. Maria também. Maria mais ainda, É isso que eu falo, a gente tem que parar de ficar distorcendo as pessoas, Mas vamos entender isso, vamos parar com essa brincadeira. Por exemplo, me falaram agora, eu recebi recentemente que o servo de Deus, não sei qual, disse que o carnaval é a colheita do diabo, a colheita do demônio. Eu desafio publicamente. Me mostrem onde está escrito isso. Ah, Bernardo, eu vi no site tal. Não, site tal não vale. Quero ver o papel que ele escreveu, o livrinho, o documento, uma carta que ele mandou para a namorada dele, com a letra dele. Cadê? Não tem. Sabe por que não tem? Porque ele não falou isso. As pessoas inventam essas coisas. Do mesmo jeito que as pessoas distorcem falas. Ah, São Curadás disse que o baile era... Como é que é o baile? Quando você entra no baile, o anjo da guarda fica do lado de fora. Só para constar. Porque isso que é importante. Vamos entender o contexto. Não, o baile era, na verdade, um prostíbulo. E os homens diziam assim, mulher, eu vou na missa. E quando chega, como o prostíbulo o baile era um prostíbulo disfarçado, eles diziam que iam na missa e no caminho eles iam para o prostíbulo. Então, além de serem adúlteros, além de estarem fazendo o abuso do corpo da mulher, eles ainda mentiam. Então havia assim, o problema não era o baile, o problema eram os outros pecados. É essencial que a gente entenda o que as pessoas falam para que a gente não fique pensando besteira. Ah, Bernardo, isso é a sua opinião.
Não vou discutir. Não vou discutir. Primeiro, me mostra na doutrina da sua igreja onde está escrito isso. Segundo, se é para apelar, vamos ver o servo de Deus, Dom Helder Câmara, que participava do carnaval. E agora? Como é que fica? Você tem que escolher. E o problema é que se você escolhe apenas uma visão, isso tem um nome. Né? Essa escolha por apenas uma forma de ver as coisas, ela chama-se heresia. Bernardo, você está dizendo que eu sou herege? Não, porque você não foi corrigido, você não aprendeu, você não entendeu, então isso não existe. Oi, Diane, boa noite, paz e bem, mas vamos prestar atenção nisso. Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficarás sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrado no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma mão do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo forno, pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhes restituirei o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz um com os outros. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, a Nazir entrou. Boa noite, Nazir, paz e bem. Nazir, eu vou mandar aquilo que você me pediu assim que acabar a live. Bem. A primeira leitura também é tão interessante. E o mocinho está falando da primeira leitura, né? A primeira leitura, deixa eu ver qual é, porque eu... né? Eclesiástico. É o livro do Eclesiástico. Ih, Modi, mas essa aqui a gente teria que fazer 2 lives por ela. Vamos ficar só na primeira, no Evangelho. Sabe, quando as pessoas fazem essa leitura, é muito gozado, porque eu não entendo até hoje, existe uma certa fixação das pessoas. É assim, se eu fosse fazer uma análise psicológica, eu ia dizer que é um fetiche das pessoas. Ah, tá vendo? Jesus manda cortar a mão para não ir para o inferno. Você tem que abrir mão de tudo, senão você vai para o inferno. Aliás, eu já fui criticado algumas vezes por isso. Bernardo, por que você não fala do inferno? Sabe, pessoal, a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Meu coração não está cheio de pecado e de inferno, então eu não vou ficar falando de pecado e de inferno, mas eu entendo que tem um pessoal que tem uma fascinação por isso. É como se a gente tivesse favorecendo o amor do escravo. Conhece o amor do escravo?
Né? Um dos pais da igreja diz que tem 3 amores: o amor do escravo, o amor do mercenário e o amor do amante. O escravo ama porque tem medo do chicote do Senhor. O mercenário ama porque quer recompensa. E o amante ama porque ele ama o amado. É isso. Quantas pessoas são educadas a viver o amor do escravo? Ou seja, quantas pessoas vivem sob uma teologia que as oprime, porque as escraviza. Se você fizer isso, você vai para o inferno. E isso é pecado, hein? Vai para o inferno, hein? Cuidado que Deus castiga. Tá fazendo isso? Cara, para com isso. É melhor arrancar teu olho do que pecar. Porque se você pecar, você vai para o inferno. Sabe, pessoal? É óbvio que a gente não deve pecar. É óbvio, né? Eu fico pensando qual é a lógica de você fazer uma fala para alguém sobre não pecar. Porque, na verdade, o pecado em si ninguém quer. Mas o problema é que você olhando a leitura com cuidado, será que o que Jesus estava preocupado aqui era com o pecado ou com o inferno? Porque, observa bem, né? Ele não começa falando disso. Ele começa dizendo assim: quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficarás sem a sua recompensa. Olha, que coisa interessante. E ele termina como? Como é que ele termina o negócio? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz um com os outros. Ele fala claramente que o sal é muito valioso, mas por quê? Porque ele dá sabor. Se ele deixar de dar sabor, o sal perde todo o seu sentido. Inclusive, a palavra salário vem de sal, porque em algumas civilizações você era pago com sal. De tão valioso que o sal era. E aí eu fico olhando e fico pensando. Jesus começa anunciando uma recompensa a quem tem uma ação caridosa. Ele termina nos chamando a um compromisso e nos chamando a uma boa convivência. Só que isso é apagado quando as pessoas fazem essa reflexão. É como se Jesus não tivesse falado nada disso. Ah, Bernardo, mas falam do escândalo. É verdade, o escândalo é melhor amarrar uma pedra, ser jogado no mar. Você já notou que as pessoas ficam com uma fascinação com as imagens de morte, de destruição, de sofrimento, de angústia? Por que ninguém, quando lê esse evangelho, não fica fascinado com a beleza de um copo d'água? Eu não sei como é que está na sua cidade, mas o rio está quente para dedéu a beça. Pior, está ficando seco. Para fechar de vez, vai vir mais calor aí. Por quê? Por causa da mudança climática. Lembra? Ecologia integral, Laudato Si. Lembra? Lembra? Não é? Tá entrando a quaresma, hein? Campanha da fraternidade. Não esquece. E aí eu fico pensando,
Você já saiu no Rio meio-dia? Não, eu falo sério, pessoal. A gente, meio-dia, vamos sair para ir a algum lugar para comer. Deus me livre, me guarde. Né? Domingo passado eu fui lá na Capela do Coroado, Capela de Santo Antônio. Eu adoro a Capela de Santo Antônio, mas eu fui catando as sombras. Porque o sol parecia que batia na gente, queimava. Eu cheguei na capela, o pessoal até todo preocupado, arrumou um ventilador, ligou o ar-condicionado, viraram para mim e falaram assim: você quer um copo d'água? Nazir está aqui, ela se lembra disso. Ai, mas como aquela água desceu gostosa. E eu fico pensando, por que eu, quando vejo esse evangelho, eu não penso na água deliciosa descendo, me nutrindo. Aquela água que refresca, aquela água que mostra um cuidado, um carinho. Por quê? Né? Agora há pouco eu cheguei em casa muito cansado, me sentindo enjoado. O mozinho estava aqui, preparou uma comidinha especial para mim, né, mozinho? Aí, em vez de eu me lembrar da comidinha especial que meu amor produziu, eu vou me lembrar, não, porque teve um engarrafamento horroroso, eu fiquei 1 hora no carro lá. Por que a gente quer valorizar a passagem que é agressiva e não quer valorizar a passagem que é boa? O que é importante para você? A beleza de um copo d'água para você quando está com sede, ou você ser jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço? Não, Bernardo, mas isso é para eu não escandalizar os outros. Pô, mas eu prefiro você pensar que se você der copo d'água para a pessoa sedenta, você não escandaliza ninguém. Não é melhor a gente pensar assim? Sabe, eu acho que a gente tem que começar a escolher o que é importante para nós. Uma vez pediram para eu falar sobre o mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. Aí eu cheguei lá na palestra e falei assim: hoje nós vamos falar do mandamento do amor. Aí as pessoas caíram na minha pegadinha. Não, diácono, a gente vai falar do mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. Peraí, mas se você amar a sua mulher, você vai cobiçar do próximo? Oi, Padre Hermes, que bom te ver aqui, paz e bem. Entendam isso. Eu posso ver o mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo, ou posso ver: ama a tua esposa. Porque se você amar a tua esposa, você não vai cobiçar a mulher do próximo. É a mesma coisa. Se você, paz e bem, sempre atrasado, sempre presente, eu prefiro pensar assim, Padre Hermes, para pensar. Se você ama a pessoa a ponto de saciar a sede dela, você vai pecar? Se você olha para uma pessoa, quem quer que seja, você vai amar essa pessoa, você vai escandalizar essa pessoa? Vou dar um exemplo. Eu não vou falar a etnia porque eu não me lembro de cabeça. Talvez Padre Hermes se lembre. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Atacaram e queimaram uma casa de reza de uma etnia indígena, né, dentro de uma frequência de ataques às aldeias dessa etnia, fizeram essa atrocidade. E provavelmente o pessoal vai dizer assim: acontece, né? Ninguém fica escandalizado. Mas eu garanto para você,
que se alguém queimar uma igreja, todo mundo fica escandalizado. Por quê? Porque você ainda não entendeu esse evangelho. Esse evangelho não é um evangelho de mutilar, arranca o braço, arranca a perna. Guarani Caiová. Eu sabia que o Padre Hermes ia me socorrer, tá vendo? Sempre chega na hora, Padre Hermes. Então, os Guarani Caiová tiveram a casa de reza deles incendiada. Ninguém se escandaliza, tá tudo bem. Claro que tem que se escandalizar. É a mesma coisa que queimar uma igreja. Já imaginou se alguém queima a Capela Sistina? O que você vai fazer? Mas, Bernardo, eu não me escandalizei, tudo bem. Tá aí, a quaresma está chegando. Está na hora da conversão. Se eu amo o meu irmão indígena, se eu amo a minha irmã indígena, eu não tenho que me escandalizar com aquilo. Mas, Bernardo, não entendi. Você não dá um copo d'água para quem está com sede? Você se escandaliza pela casa de reza queimada. Você tem que escolher o que é importante para você. Vamos pensar assim. Você conhece alguém que é absolutamente perfeito? Você conhece alguém que você possa dizer tudo que essa pessoa faz, tudo que essa pessoa fala, eu não tenho uma correção? Se você conhecer, me avisa, porque eu vou ficar muito contente de conhecer essa pessoa. Eu não conheço. E olha que eu conheço tanta gente boa, tanta gente que eu tenho prazer de conviver, mas todo mundo tem algum problema, alguma falha, a começar por mim mesmo. Tá? Eu não estou me excluindo, eu tenho muitos defeitos. Espero que minhas qualidades superem meus defeitos, mas isso é com os outros, não é comigo. E eu fico pensando, por que será que Jesus fala assim? Vivei em paz um com os outros. Porque Jesus aqui está perguntando para você o que é importante para você. Quando ele fala, se a tua mão te leva a pecar, arranca a tua mão, porque é melhor você ir para o céu com uma mão faltando do que com as duas para o inferno, ele está te oferecendo uma escolha. Ele usa essa figura porque ele quer que as pessoas entendam a gravidade. Observe, inclusive, que há um crescendo nessas coisas. Primeiro você perde a mão, mas você mesmo, sem uma mão, consegue fazer uma série de atividades, consegue andar, consegue fazer. Agora, se você perder um pé, já fica difícil andar. Você já tem um limite muito maior. E se você perder um olho, pessoal, até a sua visão de profundidade fica prejudicada. Ou seja, há um crescendo nessas situações. Uma perda é maior que a outra. Mas não é a perda que é importante, é a escolha. O que você escolhe? Passar a sua vida futricando o defeito dos outros, assim, espremendo aquele defeito, criando atrito por causa daquele defeito, ou você prefere viver em paz com a pessoa? Você prefere usar o seu olho para o pecado ou ficar sem o olho e ter a vida? É uma escolha. O que esse evangelho nos traz é o que é importante para você. E aí é que é a graça. Porque dependendo da sua escolha, você vai virar um sal, um soço. Se você é aquela pessoa que só serve para falar mal dos outros, que só serve para agredir os outros, aonde você vai, você provoca briga, discussão. Se você é uma pessoa cheia de preconceito, você é racista, machista, você tem aporofobia, você tem LGBTfobia, você é xenófobo, você odeia preto, indígena, tudo que não é você, você odeia. Ninguém vai querer estar perto de você, a não ser outros que são tão ruins quanto você. E aí você vira um sal insosso, ninguém quer você.
Agora, se você faz boas escolhas, você se torna um sal bom, um sal gostoso, aquele sal que todo mundo quer pôr, né? Pega aquela batatinha frita, crocante, sequinha, você quer pôr um salzinho? Todo mundo quer, né, mozinho? Aquele salzinho assim. Isso vai depender do quê? Da sua escolha. De como você deseja ser, como você deseja se apresentar ao mundo. É por isso que Jesus começa dizendo assim: quem der pelo menos um copo d'água a um de vocês, porque é de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. E é por isso que ele termina dizendo: tenham sal em vós e vivei em paz um com os outros. O que Jesus está falando aqui não é de uma fé opressiva que nos leva a amar como escravos, mas das escolhas que nós podemos fazer para amar a todas as pessoas, para que nós tenhamos uma fé de libertação que nos leva a amar como amantes. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. 19h57, Modi. Hoje eu não falei que nem um tagarela, não. Só falei um pouquinho a mais. Não, falou tudo bem. Né? Amanhã não vai ter live, vai ser aniversário do papai, né? E aí vocês sabem que eu vou ficar com o papai, né? Tenho certeza que vocês entendem e apoiam. O padre Hermes está me falando que os Guarani Kaiowá são indígenas do Mato Grosso do Sul. Eu não sabia disso. Eu sabia que existiam os Guarani Kaiowá, mas qual era a região deles eu não sabia. A Diane está mandando amém, coraçãozinho, mãozinha de oração e me mandou um girassol. Oba! Sabe, pessoal, eu acho tão legal a gente aqui na live. As pessoas interagem, as pessoas nos colocam coisas, nos ajudam, né? Padre Hermes está me falando que amanhã é aniversário da mãe dele. Ô, Padre Hermes, se tiver com a sua mãe, dê um beijo nela. Se não, manda o abraço meu e também de Mozinho. Um abraço para ela. Qual é o nome dela? Qual o nome dela, Padre Hermes? O Mozinho quer saber. Né? Eu acho que a graça é essa. Poxa, acabamos de saber disso, né? Aniversário da minha mãe, Joana Dark. Joana Dark? Joana Dark. Que nome lindo. 28 de fevereiro, que nem meu pai, né? Sabe, Parabéns para ela. dá um beijo nela, padre. Sabe, essa é que eu acho que é a graça da vida da gente, a graça dessa live. Olha só, nunca podia imaginar que a mãe do padre Hermes, a dona Joana Dark, né, fazia aniversário no mesmo dia que o meu pai. E se a gente não conversar, se a gente não bater papo, se a gente não interagir, como é que a gente vai saber das coisas? Quanto mais a gente conversa aqui na live, mais próximo a gente fica. Ângelo, precisava ouvir você hoje. Você me inspira. Ô, Ângelo, que coisa gostosa que você falou. Muito obrigado, Ângelo. Eu fico muito contente de saber disso. Né? Ângelo é um grato amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, né? Vamos a Messi, exatamente, vamos a Messi, perfeito, Ângelo. Eu conheci Ângelo, é muito gozado, eu conheci Ângelo pelo Instagram, naquela época difícil, né, da Covid, da epidemia de Covid. Saudações, grande Ângelo, diz Padre Hermes. Sabe, e a gente criou uma amizade muito grande, né? Essas coisas é que são bonitas de ter uma comunidade, né? Essa aqui é uma comunidade eclesial, né? Um grande homem, é um grande homem, é verdade. Uma pessoa que me chama a atenção.
Bom, já passou das 20 horas, eu vou terminar agora. Ah, Bernardo, eu queria ver a live de novo. Você pode ver no Instagram, ou você pode dar um pulinho, daqui a pouco está no blog, né? eclesialidades.org, o blog que o Padre Hermes cuida, tá? Então vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado, depois de amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá! Beijos e bênçãos! Tchau, tchau!